Bem, então essa unidade, ela trabalha a estrutura e a normativa financeira. Ela fala sobre esses dois elementos, estrutura e normativa financeira. Essa unidade, ela tem como objetivo entender a dinâmica e importância da intermediação financeira, compreender a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro nacional, compreender o papel dos órgãos normativos, entidades supervisoras e agentes operadores, identificar as características das instituições financeiras que compõem o sistema financeiro nacional, compreender a sistemática do mercado de valores imobiliários e identificar e diferenciar o papel dos participantes no mercado de valores imobiliários. Para atingir esses objetivos, essa unidade ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico trabalha essa intermediação financeira, o segundo tópico trabalha o sistema financeiro nacional e o terceiro tópico trabalha o mercado de valores mobiliários. Vamos começar a conversar sobre esse tópico 1, intermediação financeira. Bem, sistema de intermediação financeira. O próprio nome já diz, intermediação, né? É um sistema que vai intermediar a transação de recursos dos agentes superavitários, aqueles que têm muito dinheiro, que têm dinheiro sobrando, aos agentes deficitários, aqueles que não têm dinheiro e que precisam de recursos para financiar o seu projeto. Então, o sistema de intermediação financeira, o objetivo, a função dele é direcionar os recursos financeiros dos agentes superavitários aos agentes deficitários. E nessas economias mais desenvolvidas, esse sistema de intermediação financeira está se tornando cada vez mais diversificado para se adaptar e para atender às necessidades dos agentes econômicos. Por isso, né, nesse sentido, essa unidade, esse tópico, na verdade, vai tentar nos trazer uma noção de como esse sistema ele funciona na prática. Então, é importante entender essa estrutura do mercado financeiro e é importante entender também como esse sistema de intermediação financeira funciona na prática. Porém, antes de contar para nós como esse sistema funciona na prática, o livro ele reforça aquelas ideias, aqueles conceitos em relação à economia que nós aprendemos lá na disciplina de economia, lá no nosso primeiro semestre, e também que nós já vimos na nossa unidade 1 dessa disciplina de mercado de capitais. Então, ele vem dizer o quê? Que as ciências econômicas está preocupada em estudar o direcionamento de recursos dentro dessa economia. Então, as ciências econômicas está preocupada em estudar os recursos que são escassos. Nós, pessoas, as empresas têm as suas vontades, têm os seus desejos, e às vezes, para atingir essas vontades e esses desejos, elas precisam de recursos econômicos. E esses recursos econômicos, eles são limitados, eles são escassos, na verdade. Então, com o recurso que existe, que está à nossa disposição, dificilmente vai satisfazer as nossas necessidades enquanto pessoa, vai satisfazer as necessidades das empresas em sua plenitude, né? Então, aqui reforça essa ideia de que a economia se volta aos estudos do recurso que são escassos. E se nós formos pensar na família moderna, na família da sociedade atual, nós vamos verificar que essas famílias vão ter sempre desejos de consumir mais e mais. Então, dificilmente as pessoas, as empresas vão estar completamente satisfeitas com o que elas têm. Nós mesmos vamos sempre buscar ou ter uma casa melhor, ou ter um carro melhor, ou ter um emprego melhor.
E para isso, para nós conquistarmos os nossos desejos, nós sempre vamos precisar de recurso. Então, para que eu possa conquistar um emprego melhor, eu vou precisar de capacitação. Então, eu vou precisar pagar um curso, eu vou precisar pagar um curso de graduação, de profissionalização, por exemplo. Para comprar um carro, uma casa, eu preciso de recursos e que esses recursos sempre são limitados. Quando nós pensamos nas empresas também, para elas se desenvolverem, para elas crescerem, elas precisam de recursos, recursos econômicos e que são escassos também. Esses agentes que fazem a gestão da escassez, família, governo e empresa, eles são autônomos, né? Então, eles têm as suas próprias decisões, independente do que a família pensa ou do que o governo pensa, enfim, cada um tem autonomia, porém as decisões de um sempre vai impactar nas decisões do outro. Então, esses agentes, embora sejam autônomos, eles estão associados, eles estão interligados. Então, veja a empresa. A empresa, ela depende das decisões da família e das decisões do governo. A família depende, impacta ela as decisões que as empresas e o governo tomam. A mesma coisa o governo. O que a família decidir, o que a empresa decidir, vai impactar o governo também. Então, percebam, esses agentes econômicos, eles são autônomos, mas eles estão interligados e as decisões de um sempre vai impactar, de uma certa forma, o outro. E nessa relação, sempre vai precisar de um agente, de um sistema que permita, que viabilize, né, essa transição de recursos dentro dessa economia. Então, dificilmente uma pessoa que coloca o seu dinheiro a empréstimo, dificilmente conseguiria fazer isso se não fosse um sistema que viabilizasse essa transição de recursos entre os superavitários e os agentes deficitários. Como isso funciona na prática? Imagine vocês que uma família vai emprestar, ela quer emprestar 10 mil reais. E existe uma outra família que quer emprestado 5 mil reais durante um período de 6 meses. Então, esse sistema, ele vai permitir, né, que a família que tenha dinheiro empreste para que a família que precise de dinheiro. Então, é um sistema que vai intermediar, que vai mediar os superavitários e os deficitários. É dessa forma que acontece na prática, tentando encontrar valores, prazos e riscos, né? Tentando conciliar esses tipos de interesse, né? Então, aquilo que eu estava falando também, se os superavitários tivesse que, por ele mesmo, correr atrás, né, de alguém que pudesse tomar emprestado o valor que ele tem no prazo que ele precisa, isso seria algo muito difícil. Mas era isso que acontecia nas economias primitivas. Os agentes superavitários eram aqueles que iam tentar encontrar agentes deficitários. E isso era um bloqueio nos negócios, né? Isso era uma dificuldade entre esses negócios, né? Encontrar alguém que necessita exatamente do valor que o superavitário tem, dentro do prazo que o superavitário precisa, né? É algo muito difícil tentar esses encaixes de forma mais perfeita. Esse sistema financeiro que faz essa intermediação da transição de recurso dos agentes superavitários aos agentes deficitários, ele é muito importante para a nossa nação, porque ele permite o crescimento, o desenvolvimento econômico e também social. Imagine vocês, uma empresa que ela precisa de dinheiro para investir. Dificilmente ela poderia conseguir por si só, por seus lucros. Então, ela precisa de um sistema
que permite que ela faça esse tipo de empréstimo, por exemplo. Se ela faz esse tipo de empréstimo, ela pode investir no seu negócio, fazendo o seu negócio crescer, fazendo o seu negócio desenvolver, e isso iria gerar emprego e renda. Então, esse sistema financeiro, ele tem uma importância econômica, porque permite que essas moedas circulem de uma forma mais rápida e também tem a sua importância social, porque esses investimentos que as empresas fazem para crescimento, para desenvolvimento, sempre vai gerar emprego, renda ou alguma outra forma que contribua para a área social da nossa nação. Então, toda economia, ela vai tentar conciliar os interesses dos superavitários e dos deficitários por meio de um sistema financeiro. E isso, né, isso tudo é para gerar crescimento econômico. Então, diante desse objetivo, diante dessa tentativa de conciliar interesses dos superavitários e dos deficitários, é que vai surgir instituições especializadas para intermediar esses tipos de operação, para intermediar o direcionamento de recursos dos superavitários aos deficitários. Quais instituições, por exemplo, que surgem para fazer essa intermediação e essa conciliação de interesses? Por exemplo, bancos, caixas econômicas, fundos de pensão, entre outras instituições. Bem, e essas instituições, elas fazem o quê? Elas tentam intermediar, né, mediar os interesses dos superavitários e dos deficitários, propriamente no que se refere ao equilíbrio de prazo, valores e risco. Então, essas instituições tentam encontrar um prazo que satisfaça, de certa forma, tanto os superavitários quanto os deficitários. Então, essas instituições, elas tentam encontrar um prazo que os deficitários consigam de fato pagar e um prazo de rentabilidade que os superavitários também precisam. Tentam também conciliar valores. Então, tentam encontrar um valor que os deficitários consigam pagar e também, ao mesmo tempo, remunere os superavitários. Ao mesmo tempo, essas instituições tentam ofertar possibilidades que dão aos superavitários e aos deficitários menor risco, ok? Então, essa conciliação de interesse parte de interesses de prazo, valores e riscos. Bem, e essas operações, essas transições de recurso entre os superavitários aos deficitários, estão se tornando cada vez mais complexa, porque a nossa sociedade vai evoluindo e as coisas também vão evoluindo, inclusive essas operações financeiras. Então, pessoal, esse sistema financeiro, essas instituições que mediam interesses dos superavitários aos deficitários, precisam seguir isso também, precisa se modificar, se especializar, né, para assim conseguir auxiliar os superavitários e os deficitários. Bem, existem alguns benefícios dessa intermediação financeira. Essas instituições, elas são especializadas, elas tentam trazer menor risco, maior ganho e também um prazo que atenda os interesses dos superavitários e dos deficitários. Bem, quando existe esse sistema de intermediação financeira, essas instituições conseguem dinheiro rápido, ofertar dinheiro rápido em um custo menor, né, também. Então, esses são os tipos de benefício que nós temos dessas instituições que trabalham com o sistema financeiro, intermediando interesses, né? Elas são especializadas, elas têm uma capacidade operacional,
os riscos tentam trazer riscos menores, né? Tentam trazer ganhos e prazos que atendam interesses, proporciona dinheiro rápido e um custo menor também. Então, esses são os benefícios. Bem, vamos então para a nossa autoatividade. Primeiramente, o que é mercado financeiro? Como vocês conceituariam mercado financeiro? Denis, Kátia, Rafael, Jorge, como vocês conceituariam, pessoal? Mercado financeiro. Ninguém? Vamos lá, pessoal. Mercado financeiro. Mercado financeiro, então, são instituições, são instrumentos que possibilitam alternativas para aplicação de recursos e também para capacitação de recursos. Então, são instituições, são instrumentos que vão permitir uma diversidade para os superavitários aplicar seus dinheiros e para os deficitários captar dinheiro, além de exercer importante função de otimizar a utilização dos recursos financeiros, cria condições de liquidez e administração de risco. É isso que é mercado financeiro, é um conjunto de instituições. E intermediação financeira. Como vocês definiram isso? Intermediação financeira. Denis, tudo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros. Tudo que envolve operações de compra e venda de ativos financeiros. Isso, pessoal, também, né, envolve essa compra e venda de ativos financeiros, mas a intermediação em si, né, tem a ver com essa compra e venda de ativos. E essa intermediação financeira, ó, intermediação, né, o próprio nome diz, né, é o nome que se dá a essa transferência de recursos, vão fazer essa intermediação entre os agentes superavitários, aqueles que têm muito dinheiro, e os agentes deficitários, aqueles que têm pouco dinheiro. É o sistema que vai mediar, né, a transferência de recurso entre esses dois agentes. E essa intermediação financeira tem por finalidade levantar recursos no mercado financeiro, visando a transferência para os diversos agentes do mercado, né? Então, ela faz a transferência dos agentes superavitários aos agentes deficitários, e a atuação dela é para levantar recursos e transferir esses recursos para quem precisa para aplicar e fazer os seus financiamentos. 3. Isso aqui é algo que eu estou falando muito, então com certeza vocês sabem. Qual a diferença entre agentes econômicos superavitários e deficitários? Ô, professora, tá me ouvindo? Dá, Sim, dá para me ouvir? Ah, o superavitário seria quem tem dinheiro sobrando para emprestar para os deficitários, né? Que são instituições ou pessoas que estão precisando de recursos e pegam emprestado. Mais ou menos isso, né? mesmo. Tá perfeita a sua resposta. Os superavitários são aqueles agentes que têm muito dinheiro, que têm dinheiro sobrando, que conseguem poupar
que consegue consumir menos do que ganha, então por isso é o que sobra, poupa dinheiro, e os agentes deficitários são esses agentes que consomem mais do que a sua renda, que precisa recorrer à poupança de terceiros. Então, eles não têm dinheiro sobrando, né? Então, eles precisam de dinheiro e vão recorrer aos agentes superavitários. É isso. E o que são intermediários financeiros? No caso, seriam as instituições que fazem essa intermediação, tipo bancos, etc. Isso? Isso mesmo, isso. Os intermediários financeiros são esses que prestam serviços aos mercados financeiros, que operam um diversificado conjunto de instrumentos que visam atender às expectativas e necessidades dos agentes econômicos superavitários e deficitários, oferecendo alternativas adequadas para a guarda e a aplicação de recursos, bem como garantir o acesso à fonte de financiamento para viabilizar investimentos e consumo. Por exemplo, bancos e outras instituições que fazem essa intermediação financeira entre os superavitários e os deficitários. Muito bem. Então, eu penso que aqui a gente conseguiu fluir bem. Vamos então para o nosso tópico 2. O nosso tópico 2, ele é um pouco mais complexo, né? Principalmente porque traz algumas terminologias que nós não somos habituados, né? Então, até mesmo para construir essa aula, eu li o livro, eu resgatei algumas teorias que eu fui estudando, fui buscando mais e mais conhecimento. Mas vamos, pessoal, falar sobre esse sistema financeiro nacional. Então, nós estudamos o sistema financeiro de uma forma geral, né? Falamos sobre essas intermediações financeiras, sobre essas instituições que vão fazer essa intermediação entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. E esse tópico, ele se dedica a falar sobre esse sistema financeiro específico no contexto brasileiro. Falamos de forma geral, agora nós vamos especificar e falar sobre esse sistema nacional financeiro. Então, o livro começa a introdução falando assim, que o contexto brasileiro, ele possui muitos problemas e muitas carências econômicas e sociais. E nós sabemos que o sistema financeiro, ele tem a sua contribuição nas questões econômicas e nas questões sociais. Por isso, nós vamos dizer assim que o sistema financeiro brasileiro tem as suas características, as suas particularidades. Então, dessa forma, nós precisamos compreender esse sistema financeiro, né? Esse sistema financeiro nacional. E esse sistema financeiro, ele tem a sua estrutura, que é o que esse livro ele vem falar para nós, da estrutura desse sistema financeiro nacional. Mas antes de falar, né, sobre os órgãos que atuam nesse sistema financeiro, o livro trabalha sobre o que é esse sistema financeiro nacional. Vamos entender então esse sistema financeiro nacional, depois nós vamos entender essa estrutura desse sistema financeiro. Então, o sistema financeiro nacional, ele é o conjunto de instituições e instrumento que buscam transferir recursos dos agentes econômicos superavitários ou deficitários. Então, o sistema financeiro nacional é composto pelas instituições e por outras políticas, outros instrumentos que têm como objetivo permitir, viabilizar a transferência de recursos dos superavitários aos deficitários. É isso que é o sistema financeiro. Lá nos primórdios, nós não tínhamos ramos do sistema financeiro, né? Tudo era sistema financeiro. Porém, com o tempo, nós fomos percebendo que esse sistema nacional financeiro, ele já não dava conta de atender
todos os problemas e todas as demandas financeiras do Brasil. Então, esse sistema financeiro, ele vai se segmentar, ele vai se dividir em mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais. Então, são as divisões do sistema financeiro nacional. O foco dessa disciplina é o mercado de capital. Porém, para vocês conhecerem de uma forma geral, o livro traz para vocês um pouco do conhecimento dos outros mercados que formam esse sistema financeiro nacional. Começando então pelo sistema financeiro monetário. Então, esse sistema, esse mercado monetário, ele é aquele mercado que ele vai fazer a gestão, ele vai fazer ações voltadas para os títulos públicos. Lembra que nós falávamos de títulos públicos na aula anterior? É como se fosse um empréstimo para o governo, e o governo vai pagar esse empréstimo com rentabilidade. Nós podemos investir nisso. Então, o mercado monetário, ele vai fazer a gestão e ações voltadas para o Tesouro Nacional e para ainda as dívidas públicas do Estado, dos municípios. E o mercado de crédito? Mercado de crédito. O mercado de crédito, pessoal, é formado pelos bancos comerciais, pelos bancos múltiplos, e eles vêm, pessoal, conceder crédito tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. O mercado de crédito, ele vai fornecer empréstimo e fornecer financiamento. Então, pessoal, se nós formos pensar, mercado monetário, para a gente resumir, desenvolve ações voltadas para Tesouro Nacional, dívidas públicas. Mercado de crédito desenvolve ações de empréstimo e de financiamento voltadas às pessoas físicas e à pessoa jurídica. Mercado de câmbio fazem operações voltadas à conversão de moedas estrangeiras, de compra e venda dessas moedas estrangeiras, que nós conversávamos também na aula anterior. E mercado de capitais, também nós estamos conversando desde a aula anterior, né? Aqui fala dessa transferência, né, dos agentes superavitários, quando eles colocam ali nas poupanças aos agentes deficitários. Então, são esses 4 mercados que segmentam o Sistema Nacional Financeiro. Então, nós vamos ter instituições dentro do mercado monetário, nós vamos ter outras instituições no mercado de crédito, outras dentro do mercado de câmbio e outra dentro do mercado de capitais. E esse sistema financeiro nacional, ele é estruturado a partir desses órgãos. Nós vamos ter órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores financeiros. Então, essa é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores financeiros. Os órgãos normativos são aqueles que vão determinar regras gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Então, são eles que vão fazer as regras de todo esse sistema. As entidades supervisoras são aquelas que vão atuar para que as pessoas, para que as instituições que integram esse sistema financeiro sigam as regras que são definidas pelos órgãos normativos. Então, os órgãos normativos criam as regras, as entidades supervisoras atuam para que as pessoas e essas instituições respeitem essas regras, e os operadores financeiros são aqueles que vão lidar diretamente com o público, é aqueles que vão de fato fazer essa intermediação dos superavitários aos deficitários. Então, é isso que vai diferenciar. Os órgãos normativos, que são aqueles que ditam as regras para o bom funcionamento do sistema, nós vamos ter como órgãos normativos conselhos monetários,
Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Todas as vezes que a professora escuta conselho, pode não dar certo, mas até agora nos concursos públicos tem dado certo. Mas todas as vezes que a professora escuta o termo conselho, eu lembro de duas palavrinhas. A primeira é deliberação, que vai deliberar, que vai decidir. A segunda é supervisão ou fiscalização, que vai supervisionar. Então, só para a gente pensar, eu participo de um conselho, que é o Conselho de Assistência Social. Esse conselho, ele vai fazer o quê? Ele vai deliberar, ele vai decidir sobre políticas relacionadas à assistência social. E também vai supervisionar e vai fiscalizar essas instituições que desenvolvem assistência social. Então, só para a gente pensar. Agora, vamos falar dos Conselhos Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é uma autoridade máxima, ele é a autoridade máxima desse sistema financeiro, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai deliberar e também fazer supervisões. Então, é isso que o Conselho Monetário Nacional, ele vai fazer. O conselho, né, esse conselho nacional, ele é formado pelo ministro da Fazenda, o ministro de Organização, Planejamento e Gestão e pelo presidente do Bacen. Então, são essas pessoas que compõem esse conselho. E dentro desse Conselho Nacional vai existir alguma comissão, algumas comissões para assessorar essas pessoas e para fazer com que as decisões que eles tomem, as regras que eles criem, seja mais especializada nessa atuação. Então, no caso do Conselho Monetário Nacional, eles vão criar regras, eles vão decidir, supervisionar ações voltadas para o financiamento, para a circulação de moedas, por exemplo. Então, esse é o Conselho Monetário Nacional. O livro ele não especifica os outros conselhos, mas nós podemos pensar que cada conselho vai fazer isso dentro daquilo que está se propondo. O Conselho Nacional de Seguro Privado vai tomar decisões, criar regras voltadas para o seguro privado. O Conselho Nacional de Previdência Complementar vai criar regras para a previdência complementar, ok? Então, esses são os tipos de órgão normativo que estruturam o nosso sistema financeiro nacional. Vamos falar agora das entidades supervisoras. Nós falávamos assim que essas entidades supervisoras, elas vão atuar para que as pessoas e as instituições sigam as regras criadas por esses órgãos normativos. Dentro dessas entidades supervisoras, nós vamos ter o Bacen, nós vamos ter a Comissão de Valores Mobiliários, nós vamos ter a Superintendência de Seguros Privados e Seguros e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, assim, essas entidades supervisoras vão supervisionar, vão fiscalizar uma determinada área. Para conseguir dar conta de tudo, nós vamos ter esses 4 grupos. O Bacen, que vai fiscalizar o mercado financeiro, a Comissão de Valores Mobiliários, que vai fiscalizar o mercado de capitais, a Superintendência de Seguros Privados, que vai supervisionar o mercado de seguros privados e capitalização, e a Superintendência Nacional, que vai supervisionar o mercado de previdência complementar. Então, nós vamos ter, para cada área, nós vamos ter uma instituição para supervisionar. O livro, ele não se aprofunda em todas as áreas, em todas as instituições. O livro, ele só fala do Bacen, né, de uma forma bem aprofundada, e fala também dessa comissão de valores mobiliários. O Bacen, que seria o Bacen, né? O Bacen, ele é uma autarquia federal que está vinculada ao Ministério da Fazenda e que ele é responsável por controlar a inflação, por regular a quantidade de moeda que circula na nossa economia e também por tentar estabilizar os preços.
De forma geral, o Bacen ele vai, então, supervisionar as instituições financeiras. De forma geral, é isso que faz o Bacen. O livro ele se aprofunda bastante no Bacen, ele traz as atribuições privativas, mas por hora, né, o que vocês precisam entender é isso, que o Bacen é uma autarquia federal, que ele está vinculado ao Ministério da Fazenda e que ele vai, por meio das suas ações, tentar controlar a inflação, tentar regular a circulação de moeda e tentar estabilizar o preço. Sobretudo, ele vai supervisionar as instituições financeiras. Então, o livro faz um aprofundamento muito grande no Bacen. O livro fala também dessa comissão de valores mobiliários. Essa comissão de valores mobiliários também vai supervisionar o mercado de capitais. Essa comissão, ela vai tentar verificar se as instituições que formam os mercados de capitais estão cumprindo e respeitando as regras dos órgãos normativos. Existe uma sede dessa comissão que atualmente está localizada lá no Rio de Janeiro, e essa comissão ela vai ter um presidente e vai ter diretores que são indicados pelo presidente da República com autorização do Senado Federal. Então, essas são as entidades supervisoras que o livro faz esse aprofundamento. Lembrando que entidades supervisoras, elas vão supervisionar uma determinada área. O Bacen supervisiona o mercado financeiro. A Comissão de Valores supervisiona as instituições que formam o mercado de capitais, e assim por diante. E os operadores financeiros? Os operadores financeiros são as instituições que fazem esse contato direto com os superavitários e os deficitários. Então, são instituições que, de fato, operam isso, que permite essa transferência de recursos. Então, os órgãos normativos criam normas para que essa transferência de recursos, ela de fato seja possível. As entidades supervisoras, elas vão fiscalizar as instituições para que, de fato, essa transferência de recursos seja possível. E os operadores financeiros são as instituições que fazem esse contato direto entre os deficitários e os superavitários. Por exemplo, instituições bancárias, não bancárias e distribuidor de título de valor mobiliário. Então, são essas estruturas, são esses órgãos que vão estruturar o nosso sistema financeiro nacional. Vamos lá para a nossa autoatividade, pessoal? O que é sistema financeiro nacional? Opa! O que é o sistema financeiro nacional? O que vocês acham, pessoal? Pode falar, Rafael. Bom, pelo que eu entendi, ele é formado por entidades, instituições que fazem ali a intermediação financeira, mais ou menos isso? Isso. Muito bem. Bem, então, esse sistema, essa resposta está muito boa. É que eu engasguei aqui com a água. Desculpa. Mas vamos lá. Esse sistema financeiro nacional é isso que o Rafael falou. São instituições que são voltadas para a política monetária, que são formadas por várias instituições e que vão permitir, né, essa transferência de recursos dos agentes superavitários aos deficitários, por meio, por exemplo, da Bolsa de Valores, de investimento, de financiamento, e aqui na resposta traz vários outros tipos que podem fazer essa intermediação. Mas essa resposta, ela traz, então, as instituições que trazem, né, que fazem essa intermediação, e depois fala, assim, para nós, como essas
essa intermediação pode ser feita por meio de investimento, né, por meio de financiamento da Bolsa de Valores, né, entre outros meios. Mas é isso que o Rafael falou. Bem, qual é o papel do Conselho Monetário Nacional? Já vou colocar aqui essa resposta para a gente tentar entender melhor. Bem, o Conselho Monetário Nacional, lembram que ele faz parte de qual tipo de órgãos? Ele faz parte do órgão normativo. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele faz parte do órgão normativo, ele é uma autoridade máxima do sistema financeiro nacional, ele vai fazer o quê? Lembra as palavrinhas que eu falei para vocês? Eles vão deliberar, eles vão decidir normas sobre esse sistema e vão também fazer a supervisão dessas políticas monetárias, cambial, entre outras. Então, o Conselho Monetário Nacional, então, o nacional, ele é a autoridade máxima e ele vai deliberar e supervisionar. E essa daqui, vamos ver se vocês lembram. Qual é a atribuição das entidades supervisoras? Supervisionar. Supervisionar, isso mesmo. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode? Qual seria, assim, a grande diferença entre o Bacen e a CVM ali? Qual é a grande diferença das atribuições de cada um ali? Vamos ver. Tá, então, aqui, né, o livro, assim, ele detalha bastante as atribuições do Bacen e detalha bastante as atribuições das comissões, desse CVM. O Bacen, ele se volta para supervisionar as instituições do mercado financeiro. E esse CVM se volta para supervisionar o mercado de capitais. A gente vai se aprofundar certinho nesse mercado de capitais. Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro exatamente as atribuições específicas. Olha, as atribuições do Bacen, né? O Bacen, ele emite papel moeda, né? Ele emite moeda papel, moeda metálica, ele executa alguns tipos de serviço específico, faz recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras. Então, ele faz vários tipos de atribuições bem específicas mesmo do Bacen, mas de forma geral, ele supervisiona as instituições aí voltadas dentro do mercado financeiro. Agora, CVM, o livro traz muitas e várias atribuições do Bacen. Deixa eu ver se eu encontro. Principais atribuições: estímulo à formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, promoção da expansão e do funcionamento eficiente, regular do mercado, né? Assessora o funcionamento e regulação da bolsa e de balcão. Então, na verdade, sim, tem várias, inúmeras atribuições bem específicas mesmo, tanto do Bacen quanto do CVM. Eles são diferentes, né? O Bacen, ele faz atribuições muito diferentes dessa comissão. Essa comissão, uma das atribuições dela é justamente assessorar o Bacen. Então, existe essa diferença. Era isso? Era isso mesmo, obrigado, tá? Imagina. Mas é exatamente essa pergunta que é a 4 e a 5, pergunta que você fez. O que faz o Bacen e o que faz o CVM? Vamos ver como nós vamos responder isso? O que faz o Bacen, né? Então, o Bacen é uma autarquia federal, né? Aquilo que nós estávamos falando, tem as suas atribuições, que são muitas atribuições estabelecidas por essa lei,
mas de uma forma geral vai controlar a inflação, vai tentar regular essa quantidade de moeda que circula na economia e vai tentar fazer o quê? A estabilidade de preços. Funções gerais do Bacen. E o Bacen, ele regula e supervisiona as instituições financeiras. E o CVM? O CVM, que é chamado de Comissão de Valores Mobiliários, ele é um órgão que vai supervisionar um tipo de mercado específico e ele está voltado para disciplinar, para fiscalizar e para desenvolver o mercado de valores mobiliários do Brasil. Nós vamos estudar exatamente esse mercado de valores mobiliários. Mas fiquem com essa ideia, pessoal. O Bacen, ele vai regular, supervisionar instituições financeiras, bancos, por exemplo, e o CVM vai disciplinar, fiscalizar e desenvolver os valores mobiliários que nós vamos ver, ok? O Denis escreveu assim: é formado por um conjunto de instituições financeiras voltadas para a gestão da política monetária do governo federal. Qual é essa resposta, Denis? É a 1? É a 1. Isso mesmo. Bem, pessoal, muito bem. Estamos conseguindo desenvolver. Eu confesso que eu fiquei preocupada, pensando que talvez nós não iríamos conseguir dar conta dessa unidade, mas nós estamos caminhando, mesmo conversando lá sobre o seminário. Vamos então fechar o nosso último tópico dessa unidade, que é o mercado de valores mobiliários. Lembra que eu falava para vocês que o CVM ele vai fiscalizar e supervisionar as instituições do mercado de valores mobiliários. Então, vamos conversar sobre esse mercado de valores mobiliários. Bem, então, os mercados de crédito, esses que proporcionam investimento, empréstimo, já não estava dando conta de todas as demandas e necessidades por valor alto das instituições produtivas. Às vezes, essas instituições produtivas precisavam de um valor tão elevado para investir que o mercado de crédito já não estava dando mais conta. Então, diante disso, vai surgir o que nós chamamos de mercado de valores mobiliários. Nós vamos estudar de forma mais aprofundada, mas esse mercado de valores mobiliários, só para vocês seguirem com a ideia, são aqueles que vão trabalhar com ações com debêntures. Ações e debêntures, por mais que pareçam semelhantes, não são. As ações, quando nós compramos uma ação de uma empresa, o rendimento, a rentabilidade que vem dessas ações vai depender do desenvolvimento da empresa, né? Ou ela vai ter lucro ou prejuízo, e aí quem investiu em ação também vai ter lucro ou prejuízo, dependendo dos investimentos da empresa. Agora, os debêntures é diferente das ações. Os debêntures é como se fosse um investimento em título público, porém, agora, debênture é voltado para a iniciativa privada. Lembra que nós conversamos dos títulos públicos lá na aula anterior? Então, os títulos públicos são empréstimos que se faz para o governo e o governo ele vai pagar esses empréstimos, inclusive a rentabilidade de quem faz esses empréstimos. Agora, os debêntures é como se fosse um título público, porém voltado à iniciativa privada. Então, os setores de crédito, né, o mercado de crédito, empréstimos, financiamento já não estava mais dando conta de atender toda a demanda por um valor elevado dos meios de produção. Então, surge um outro mercado, que é o mercado de valores mobiliários. É esse que mexe, por exemplo, com ações e debêntures.
Quando a empresa ela precisa de captar recursos, ela vai poder contar com uma ampla gama de possibilidades. Escolher por um ou por outro recurso ou alternativa que tiver, vai depender da estratégia da empresa. Então, uma empresa ela pode utilizar como fonte de recurso a utilização de recursos próprios, ou seja, os lucros que acumula. Ela pode fazer um financiamento, fazer um empréstimo, ou ainda ela pode abrir e fazer a emissão de ações de debêntures. Bem, existem alguns mercados que são muito fáceis de identificar a diferença. Porém, nós identificamos uma dificuldade muito grande de perceber a diferença entre mercado de crédito e mercado de valores mobiliários, também chamado de mercado de capitais. Então, o livro se aprofunda nesses dois conceitos, né? Mercado de crédito e mercado de valores mobiliários. O que vai fazer nós determinarmos se faz parte de um ou de outro mercado não vai ser, por exemplo, o prazo, né, que vai ser feito, ou ainda o motivo que vai ser feito a aplicação de recurso. O que vai fazer determinar se pertence ao mercado de crédito ou se pertence ao mercado de valores mobiliários é a intermediação financeira. São situações que envolvem a intermediação financeira. Por exemplo, se foi feito por uma instituição, essa intermediação financeira, qual a instituição que foi feita, né? Como que captou recurso, como direcionou recurso. É isso que vai fazer determinar se pertence a um mercado ou se pertence a um outro mercado. Então, vamos diferenciar mercado de crédito e mercado de valores mobiliários, que está dentro aí do mercado de capitais. Então, o mercado de crédito são instituições financeiras que trabalham, por exemplo, com empréstimos, com investimentos. Então, essas instituições financeiras vão captar recursos dos poupadores e vão direcionar eles às pessoas que precisam. Nós chamamos essas pessoas também de tomadoras de empréstimos. Então, essas instituições são voltadas, então, para empréstimos e para financiamento. Já o mercado de valores mobiliários são voltadas para a gestão, a organização de ações, de debêntures. Então, a principal diferença entre essas duas são as modalidades que vão trabalhar, né? Então, aqui, os agentes superavitários, eles vão emprestar recursos diretamente aos deficitários. Então, veja, no mercado de crédito, as instituições financeiras, elas vão atrás, né, dos superavitários e vão fazer essa intermediação com os deficitários. No mercado de capitais, o próprio superavitário, né, desculpa, o próprio deficitário vão colocar as suas ações à venda para os deficitários comprarem. As instituições aqui também atuam nessa intermediação, mas como uma prestadora de serviço. Não são elas exatamente que vão atrás dos deficitários, que vão atrás dos superavitários. Às vezes, para a gente comprar uma determinada ação, nós não precisamos recorrer a uma instituição para ela procurar uma ação que faça isso. Então, pessoal, a diferença aqui que vocês precisam guardar são as modalidades. Mercado de crédito trabalha com empréstimo, com financiamento. Mercado de capitais trabalha, então, com ações, com debêntures, por exemplo. Aqui fala da diferença das debêntures e das ações, que eu já falei para vocês. E também fala que qualquer pessoa ela pode comprar ações de uma empresa. E basta ela comprar ações da Bolsa de Valores. Às vezes nós pensamos que comprar ações é algo para quem tem muito dinheiro, mas hoje nós podemos comprar ações com um valor muito baixo. Então, qualquer pessoa ela pode se tornar acionista de uma empresa comprando ações nessa Bolsa de Valores.
E para a empresa ela abrir, então, vender suas ações, elas precisam procurar o CVM e fazer um registro nesse conselho. Lembra do CVM? É aquele órgão que vai regular e fiscalizar o mercado de capitais. Então, as empresas procuram esse conselho e vão fazer o registro. Quando elas fazem o registro, o CVM vai analisar os documentos dessa empresa e aí vai autorizar ou não que ela venda suas ações do público. Então, se o CVM autorizar, essa empresa então está apta para vender as suas ações na bolsa de valores. Esse primeiro passo de procurar o CVM, de fazer um registro no CVM, é o que nós vamos chamar de oferta pública inicial, tá ok? Ou então vocês podem encontrar na prova de vocês apenas com uma sigla, IPO, que significa oferta pública inicial. Existem algumas vantagens de vender ações da empresa. Quais são essas vantagens? Permite captar recursos mais atrativos, obtém uma liquidez patrimonial mais diversificada, ou seja, a gente consegue transformar o patrimônio de uma empresa de uma forma mais rápida em caixa. A gente obtém uma visibilidade, então as empresas que estão lá na Bolsa de Valores são vistas, né, pela sociedade de uma forma geral. A gente consegue obter moeda de troca e de referência. A gente consegue fazer uma reestruturação dos acionistas, né? Então, às vezes, não está dando certo com os acionistas que a gente tem, com os sócios que a gente tem, então faz essa reestruturação, né? Melhora o relacionamento com os stakeholders. Quem são esses? São as pessoas que se relacionam com a empresa, clientes, fornecedores, né? Enfim. Então, quando a gente também vende as ações da empresa, a gente precisa aprimorar a governança, né? Porque agora nós vamos se voltar, né, a um outro tipo de negócio, aumenta as vantagens competitivas da empresa e para perenizar a sua empresa, ou seja, torna essa empresa eterna, segundo o livro de vocês. Então, pessoal, quando a empresa ela vende as suas ações na bolsa de valores, ela vai obter um certo rendimento dos acionistas que compram essas ações, mas ela também precisa assumir o compromisso de remunerar as pessoas que compram essas ações. Então, tem sim as suas vantagens, porém, a empresa ela precisa assumir esse compromisso de remunerar os acionistas. Bem, e essa estrutura do mercado acionário pode ser dividida em dois segmentos. Então, dentro do mercado acionário, dentro dessas questões de acionistas, nós vamos ter o mercado primário de ação e nós vamos ter o mercado secundário de ações. O mercado primário de ações é quando a empresa coloca à venda na bolsa de valores as suas ações. O mercado secundário de ações é quando as pessoas compram essas ações, mas revendem essas ações. Então, comecei aqui a investir em uma ação, não deu certo, ou não quero mais, então eu vou vender essa ação para uma outra pessoa. Então, veja, um terceiro já vendendo para uma outra pessoa. Então, quando uma pessoa compra ação de outra pessoa que estava investindo nessa ação, nós vamos falar de mercado secundário de ação. Quando a empresa coloca a sua ação na bolsa de valores para vender, nós já vamos estar falando do mercado primário de ações. É gente, não sei se eu posso comparar isso, mas vamos supor que eu compre um carro, né? Se eu tiro o carro lá da concessionária, eu poderia comparar e dizer que é de um mercado primário da ação. Agora, se eu compro o carro e depois revendo o carro para terceiro compra o carro de mim, seria ali o segundo dono. Então, nós estamos falando do mercado secundário de ação. Então, talvez nós podemos fazer essa comparação. Bem, e nesse mercado de capitais,
né, nesse mercado de valores mobiliários, nós vamos ter alguns agentes participando desse mercado. O que coloca esse mercado de capitais em plena harmonia são esses elementos, são essas instituições. Então, forma aí esse sistema de capital, coloca em harmonia esse sistema de mercado mobiliário. As bolsas de valores, as sociedades corretoras e sociedades distribuidoras, os agentes autônomos, os clubes e fundos de investimentos e os bancos de investimentos. Então, a bolsa de valores é algo que vai operacionalizar. Então, nós vamos ter ações sendo vendidas e ações sendo compradas, e a bolsa de valores faz a operacionalização dessas compras e vendas. Sociedade corretoras e sociedade distribuidoras. Existem algumas instituições que prestam ações, que prestam as suas atividades para pessoas que não entendem nada de bolsa de valores, são pessoas leigas, mas que que querem comprar bolsa de ações. Então, essas instituições nós vamos chamar de sociedade corretora, né? A sociedade distribuidoras, ela se diferenciava da sociedade corretora, porque a sociedade distribuidora, ela era apenas aquelas instituições que lançavam ali as suas ações na bolsa de valores, então apenas lançava ali no sistema. Agora, depois de uma certa lei, que eu não vou lembrar o número exatamente, mas no livro tem certinho, a sociedade distribuidora, ela tem a permissão para também atuar como uma sociedade corretora. Então, a sociedade distribuidora, além de fazer o lançamento de ações, ela tem a permissão também para se tornar uma instituição que faça essa intermediação, colocando essas ações à venda e também auxiliando as pessoas, né, nessa compra e venda de ações. Agentes autônomos. Existem algumas pessoas físicas que são credenciadas que trabalham com essa compra e venda de títulos. Então, por exemplo, vamos supor que eu entendo bem de bolsa de valores, de compra e venda, né? Então, eu posso trabalhar como um agente autônomo e trabalhar com isso, com a compra e venda de bolsas de valores, né? Tentando encontrar deficitários, tentando encontrar, na verdade, superavitários que queiram investir na bolsa de valores. Então, existem pessoas físicas que trabalham com isso e existem pessoas jurídicas também que trabalham com isso, como, por exemplo, corretoras, distribuidoras, né? Enfim, entre outros. E esses agentes autônomos, eles são fiscalizados tanto pelo Bacen quanto também pelo CVM. Ok? Clubes e fundos de financiamento. Então, imagine vocês que não quero, não entendo, não sei procurar as melhores opções de ações ou de outro tipo de investimento. Então, eu posso investir em um fundo de investimento. O que seria um fundo de investimento? Então, vamos supor que uma pessoa ela tenha um dinheiro, outra pessoa ela tenha também uma certa quantidade de dinheiro. E aí várias pessoas têm uma certa quantidade de dinheiro e querem investir em alguma coisa. Ao invés de cada uma investir em uma ação, em algo desse tipo, essas pessoas elas podem se unir e investir em um fundo. Então todas elas vão aplicar esse dinheiro em um fundo, né, formando assim uma grande quantidade de valores. Nesses fundos eu vou ter uma pessoa que faz a gestão desse dinheiro e essa pessoa vai pegar todo esse dinheiro e vai aplicar em algo. Então, não quero fazer a gestão, né? Mas eu sei aplicar. Eu tenho dinheiro, então todos podem aplicar e uma terceira pessoa vai pegar todo esse dinheiro, nós vamos chamar essa pessoa de gestor do fundo. Então, esse gestor do fundo vai pegar todo esse dinheiro, vai aplicar e vai fazer a gestão
desse dinheiro, desses investimentos. Então, isso nós vamos chamar de fundos de investimento. Os clubes, eles são semelhantes a esse fundo de investimento, porém restringe a participação. Existe uma quantidade de pessoas que podem participar desse fundo de investimento. Então, fundo mesmo de investimento, ele é aberto, não existe uma definição. Então, só 5 pessoas podem participar, por exemplo. Já os clubes, eles já têm uma definição específica da quantidade de pessoas que podem participar desse fundo de investimento. E os bancos de investimento? Os bancos de investimento, eles se diferem dos bancos comerciais. Então, os bancos comerciais é onde nós vamos poder abrir conta corrente, conta poupança, né? Enfim, vários outros. Já os bancos de investimentos, eles são voltados para prover créditos de médio e longo prazo. Então, enquanto os bancos comerciais provêem investimento de pequeno prazo, enfim, os bancos de investimento já provêem créditos a médio e a longo prazo. Por exemplo, nós temos os grandes bancos de investimento, Goldman, JP, nós temos vários outros bancos de investimento que provê crédito, empréstimos, financiamento de grande prazo. Ok, pessoal? Vamos para a alta atividade, então? O que é esse mercado de capitais? Então, o mercado de capitais, nós também conhecemos ele como o mercado, né, de valores mobiliários. O mercado de valores mobiliários, eles fazem parte do mercado de capitais, e esse mercado de capitais, ele é criado para facilitar a captação das empresas, contribuindo para a geração de riquezas da sociedade. Isso por meio, por exemplo, da venda de ações, ok? Conceito de valores mobiliários. Vamos entender então o conceito de valores mobiliários. Então, os valores mobiliários fazem parte deles os títulos ou contratos de investimento coletivo que geram direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujo rendimento advém do esforço do empreendedor ou de terceiros. Ou seja, pessoal, nesses valores mobiliários, nós vamos ter o quê? A oferta de títulos de investimento que tem uma participação mais coletiva. Então, são mais pessoas participando da contratação daquele investimento, da contratação, da compra daquele título. Qual é a diferença da distribuição primária e da distribuição secundária? Então, a distribuição primária, né, é quando a empresa ela vai vender as suas ações. Então, emite a venda das suas ações no mercado. Então, ela lança isso de forma primeira. Já as ações, né, as ações secundárias é quando nós vamos ter a transferência, a compra e a venda a partir de terceiros. Algo importante que eu não disse para vocês é que na compra, no mercado primário, quando as ações, quando as empresas ela vende as suas ações na bolsa de valores, quem compra essas ações, esse dinheiro vai direto para a empresa, para o bolso da empresa. Agora, quando alguém compra uma ação e uma outra pessoa compra a ação dessa pessoa, o dinheiro já não vai mais para a empresa, vai para o bolso dessa primeira pessoa que comprou. E a 4, o que é fundo de investimento e o que é clube de investimento. Então, nos fundos de investimento, então são várias pessoas que aplicam seus recursos de forma coletiva. Então, são várias pessoas que se unem, então, unem o seu dinheiro para fazer um investimento de forma coletiva. Já o clube de investimento também tem
né, a sua semelhança com um fundo de investimento, porém essa comunhão é de no mínimo 3 pessoas e no máximo 50 pessoas. Então, existe um limite mínimo e um limite máximo de participação, então, de pessoas no investimento. Bem, pessoal, era isso, então, conteúdo.